Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Beleza na TV. E eu queria fazer uma pergunta para você aí de casa. Quem nunca se deparou com o espelho e ficou pensando: essa ruguinha não estava aqui. Esse olharzinho podia ser um pouquinho mais levantado. A bochecha, meu Deus, o que aconteceu com a minha bochecha? Não tem nada que afine o rosto, o que eu posso fazer? A papada, então, nossa, essa tá ó. Quem nunca, gente? Todo mundo tem algum defeitinho, alguma coisa que quer mudar, que sabe que pode melhorar. E para isso existem muitos procedimentos. Hoje existem procedimentos muito menos invasivos e mais acessíveis, enfim, mais baratos, e que no mesmo dia a gente já começa a ver o resultado. E para isso eu trouxe uma pessoa que entende tudo sobre esse assunto. Eu vou dar uma palhinha para vocês de um resuminho do currículo dela. Ela é graduada em odontologia, tem atualização em ortodontia, especialização em ortodontia, mestrado em ortodontia, excelência em ortodontia autoligada, credenciada em bichectomia, toxina botulínica, ácido hialurônico, lifting facial avançado, fios de sustentação facial, microagulhamento facial, lipopapada enzimática. Ela é professora universitária há 7 anos, de harmonização facial em Porto Alegre e em Santa Catarina. Tá bom para vocês? Ou querem mais? Essa é a doutora Renata Prestes Martins, gente. Tudo bom, Rê? Tudo. Gostaria de agradecer muito esse convite. Fiquei extremamente feliz por poder demonstrar um pouco dos meus conhecimentos para vocês. Falar um pouco sobre a harmonização facial, que está muito em alta, que nem tu comentaste. Quem nunca teve alguma ruga, quem nunca teve um sulco marcado ou achando o lábio pequeno, querendo um volume, querendo um contorno mais definido. E agora também com a lipo da papada. E vamos começar já, vou direto fazer pergunta para ti, Renata. Então, pode começar. Qual é a diferença? A gente ouve muito falar em toxina botulínica e os preenchimentos. Qual é a diferença desses dois procedimentos? A diferença de um e outro é que a toxina botulínica ela vai agir mais nas rugas dinâmicas, enquanto o preenchimento mais nas rugas fixas, naqueles sulcos já bem marcados, onde a gente consegue aplicar o ácido hialurônico e preencher ele totalmente. Um exemplo, quer fazer um aumento de lábio. O lábio daí tem que ser um preenchimento com ácido hialurônico e não a toxina botulínica para aumentar eles. E também a durabilidade. A toxina botulínica leva de 3 a 6 meses, dependendo do organismo de cada paciente, e o ácido hialurônico de 8 a 20 meses. Essa é a diferença, então. E como é que funciona o Botox, Rê? Na verdade, o Botox é o nome de uma marca comercial. Normalmente, é utilizado como um sinônimo de procedimento. A maioria das pessoas não chegam nos procurando pedindo vamos fazer uma aplicação de toxina botulínica, mas sim, vamos fazer uma aplicação de Botox, porque é o mais utilizado. Popularizou, né, esse termo. Sim. A toxina botulínica, então, é o nome correto. Como é que ela funciona? Ela é uma proteína paralisante, ela vai agir na junção neuromuscular, fazendo com que o músculo fique inativo por um período. Depois de passado todo esse período, o músculo volta a ter os movimentos naturais como era antes. E é aplicado a mesma quantidade em todas as pessoas? Como é que funciona isso? Não é a mesma quantidade para cada um. Homens têm a musculatura muito mais forte, então a quantidade é muito maior. A gente verifica o volume de massa muscular e a força da musculatura. Então, em homens, o que a gente aplicaria, a quantidade que a gente aplicaria em homens, em mulheres a gente aplica a metade ou um pouquinho mais da metade. A diferença é bem grande. O que a gente preconiza? Não paralisar totalmente a musculatura, mas sim aliviar as rugas. Porque senão vai dar um sorriso, vai ficar totalmente
sem expressão nenhuma. Né? Então a gente tenta... Acontece muitas vezes. As pessoas usam demais e fica aquela coisa paralisada. Sim. A gente tenta então só minimizar elas, mas não paralisar por completo. E o resultado aparece na hora? Da toxina botulínica, não. O resultado da toxina, ela começa a iniciar a partir do 3º dia. De 3 a 7 dias tu já vê diferença. Oh, mas é rápido? É rápido, mas é um pouco diferente do resultado do preenchimento com ácido hialurônico. Então a toxina, ela vai agir nesse período de 3 a 7 dias e depois ela fica ativa no organismo dependendo, varia de 3 a 6 meses. Tem medicações que potencializam a durabilidade e tem medicações que cortam o efeito da toxina. Então tem que ter muito cuidado na hora que for vender para o paciente o produto, para ver se toma alguma medicação que corta o efeito e explicar que a durabilidade não vai ser tão grande. E pode ser repetida isso, depois que passa esse efeito, esse primeiro efeito, pode ser repetido sempre? Sim, pode ser repetido tranquilamente, só tem que cuidar que quando é feita uma aplicação, dá um período de 3 meses, no mínimo, para a próxima aplicação. Porque a toxina botulínica, ela tem uma proteína imunogênica, que auxilia na formação de anticorpos. Então, para reduzir essa formação de anticorpos, a gente tem que dar um período de 3 meses entre uma aplicação e outra. E a aplicação é dolorida? Como é que funciona? É muito tranquila a aplicação. Só tem que ter um bom conhecimento de toda a musculatura para não ter perigo de aplicar em um local errado. A aplicação é indolor. A técnica esse é um bem medo, fácil. Acho que de todo mundo, né? Não tem perigo de dar alguma reação alérgica. Claro, se aplicado em locais que não seria o correto, pode dar algumas complicações. Então, por isso, tem que ter um bom conhecimento de toda a estrutura facial. E um bom profissional, né? E saber com quem faz, é verdade. É indicado para quem o Botox? Em que situação é indicado? Tem várias indicações. Tem tanto indicações odontológicas quanto indicações dermatológicas. As odontológicas podem ser para bruxismo. O bruxismo é um ato de ranger e apertar os dentes tanto durante o dia quanto à noite. Para assimetrias faciais, aquelas pessoas que têm o lado do rosto um pouco mais marcado que o outro, a gente consegue corrigir essas assimetrias. A simetria do sorriso. Tem pessoas que tu percebe que vão sorrir e fica um lado mais alto que o outro. Então isso a gente consegue corrigir. Sorriso gengival. Às vezes tu tá falando com uma pessoa e tu percebe que na hora do sorriso aparece muito a gengiva. Então isso tem tratamento, só aplicar ali poucas unidades que a gente consegue corrigir todo esse sorriso. Também para dores nas articulações temporomandibulares. Nossa, e para cialorreia. Isso é as indicações odontológicas. E também temos as indicações dermatológicas, que é o mais procurado normalmente. Que é para as linhas frontais, que é as marcações que a gente tem na testa. As linhas glabelares, que é as linhas entre as sobrancelhas. As linhas orbitárias, que é os famosos pés de galinha, que é na lateral dos olhos, que é o que mais incomoda. Verdade. As linhas nasais, que é as linhas em cima do nariz, que é as budlines. As linhas em cima do lábio superior, que normalmente o pessoal chega nos procurando pedindo, vamos aliviar esse código de barras. Verdade, já ouvi esse termo também. Também pode ser utilizado para levantar um pouquinho o canto da boca, para o sorriso ficar mais bonito. Depois de uma certa idade, realmente, né? A pele vai ficando flácida, a gente vê que a boca vai caindo, fica esse códigozinho mesmo de barra em cima. E também a gente consegue aplicar para a correção do mento, quando a pessoa vai engolir a saliva, que fica com o queixinho bem marcado, também conseguimos aliviar essas rugas. E as contraindicações existem também? Existem, mas não são muitas. Gestantes, lactantes,
pessoas alérgicas aos componentes. Tem uma das toxinas que ela tem na sua composição lactose, que é o Dysport. Ele tem lactose e albumina humana. Então, as pessoas que são alérgicas à lactose não podem utilizar essa toxina, porque senão dá bastante reações. Também o pessoal que faz uso de anti-inflamatórios e anticoagulantes, e pacientes que têm problemas, que fazem uso de medicações para junção neuromuscular. E os botox é que nem o cabelo, que a gente encontra uma infinidade de produtos, cada um com a sua marca e uns com muito mais qualidades, que dá uma durabilidade maior. Funciona da mesma maneira ou existe um só? Não, da mesma maneira. No Brasil, a gente tem umas marcas comerciais de toxina A, que é a toxina mais utilizada tanto para uso cosméticos quanto para uso terapêuticos. Então, entre elas, a gente tem o Botox, que é o mais utilizado, o Xelmin, que é uma toxina a mais nova no mercado, o Botulift, o Dysport e o Prosigna. Dentre elas, o que vai modificar? O componente, a fórmula delas, se uma tem a durabilidade maior que a outra, também o tempo de armazenamento e o tempo de conservação do produto após diluído. E uma das coisas que mais é marcante é o valor, que entre um e outro o valor é bem diferente. Tem muita diferença. Tem muita diferença. Claro que o valor do Botox da Allergan, que é o Botox original mesmo, o valor é muito mais elevado do que os outros. Porém, o efeito de todos é o mesmo. O que vai variar é a durabilidade deles. Tem alguns, então, que duram mais tempo, ficam mais tempo agindo no organismo? Assim, tem muita gente que acha que é a mesma durabilidade. Mas, no meu ponto de vista, eu já usei todos e muda. Sente a diferença? Sente a diferença entre uma marca e outra. E o preenchimento, o ácido hialurônico, como é que funciona? Com o passar dos anos, a pele acaba perdendo a sua elasticidade, o que ocorre no processo de envelhecimento natural. Claro que existem fatores que agravam isso, como os raios ultravioletas, uso de drogas, cigarro, álcool, o próprio estresse. Então, o ácido hialurônico, ele serve para quê? Como ele tem uma propriedade antioxidante, ele vai conferir um volume, uma sustentação, uma hidratação, fazendo com que a pele fique numa textura muito mais bonita. E é aplicado como isso? É superficialmente? Como é que funciona? A aplicação, existe 3 formas de aplicação. Existe a derme superficial, a derme profunda e subcutâneo. Superficial pode ser aplicado, daí vai causar uma hidratação na pele. Porque o ácido hialurônico, uma das propriedades é retenção de líquido. Então, como ele tem bastante líquido na fórmula, então vai hidratar bastante, fazendo com que a pele fique muito mais bonita. E o resultado é que nem o Botox, aparece em alguns dias? Como é que funciona? Tu viu como até tu diz Botox e não a toxina botulínica. É verdade. Não tem como. A gente grava. A primeira vez que veio, né, esse termo para nós foi o Botox. Sim, e daí todo mundo gravou. Assim. É bem isso. Então, assim, ó, o preenchimento, o resultado é imediato. Claro que é diferente da toxina. Como ele tem muita água na sua composição, ele vai inchar um pouquinho. Para ver o resultado 100% leva 7 dias, que daí é o período que diminui todo o inchaço. E a durabilidade? A durabilidade é muito maior do que a toxina. Dependendo o tipo do ácido que for usado, a marca comercial e a reticularização dele, ele varia de meses a anos. O normal é de 8 meses até 20 meses. E é indicado para que situações, assim? A indicação do ácido hialurônico é muito ampla. Podemos usar basicamente para quase toda a face. Nossa!
Pode ser feito preenchimento da glabela, que é as linhas entre a sobrancelha, preenchimento de olheira, rinomodelação de nariz, contorno de lábio, volume, preenchimento dos famosos bigode chinês, que é essas linhas que incomoda muita gente. É verdade. Dá para fazer também uma bioplastia mandibular, que é a aplicação de ácido hialurônico nessa região para fazer o contorno da mandíbula, definir bem. Também as maçãs do rosto, fazer elas bem marcadas. Conseguimos erguer a sobrancelha, aplicar nessa região do temporal para dar uma maior sustentação. Dá para levantar o olhar, então? Dá para levantar. O olhar dá pra gente levantar tanto com a toxina botulínica quanto com o ácido hialurônico. Qual que é mais eficaz? Depende do caso. O ácido hialurônico, ele tem uma durabilidade maior. Mas, quando eu faço a aplicação de toxina botulínica, em quase 80% dos pacientes, eu levanto a sobrancelha um pouquinho. Ai, que massa. Tô querendo, gente, isso também. Imagina se não. Fica muito mais bonito mesmo. Imagina. E daí podemos aplicar nessa região da glabela, o qual vai abrir o olhar, e depois aqui no canto para levantar um pouquinho. E fora isso, que eu tô querendo saber muito é sobre a bichectomia. O que é a bichectomia? A bichectomia é a moda dos famosos. Então, assim, a bichectomia é a remoção da gordura da bochecha. Na verdade, é o famoso afinamento facial. O contorno aquele, como se fosse do blush, dá uma afinadinha. Sim. Ela é assim, ó. A gente remove a bola de gordura. Ela é mais superficial, então ela não tem nenhuma influência na flacidez. Muita gente pergunta, depois que o passar dos anos, a pele não vai se tornar flácida? Não, porque a bola é muito mais profunda. Então não tem perigo de ocorrer nenhuma flacidez. Claro que sabemos que com o passar dos anos tem a lei da gravidade e vai acabar todo mundo, ocorrendo flacidez na pele, mas não vai ser a retirada da bola de Bichat que vai influenciar ou não. E essa bola de Bichat, todo mundo tem? Ou é só quem tem o rosto gordinho, redondinho? Não, todo mundo tem, porém, umas são maiores e outras menores. Indiferente do peso da pessoa. Tem pessoas mais gordinhas que a bola de Bichat é bem pequena. E tem pessoas muito magras que a bola de Bichat já tem um tamanho um pouco mais elevado. E ela é indicada em que situação, então? Existe tipo de paciente? Existe bichectomia para tratamentos funcionais e para tratamentos estéticos. Para tratamentos funcionais é aquelas pessoas que acabam mordendo muito a bochecha, que acaba sangrando, dando aftas, então é indicado para tratamento funcional. Para tratamento estéticos, as pessoas que têm o rosto mais arredondado, que querem aquele aspecto mais de blush, querem a maçã do rosto mais delineada. Daí é mais indicado, então, para fins estéticos. Fica lindo, né? Meu Deus. E ela tem alguma coisa perigosa nela? Não... Na hora da cirurgia? Isso, tem algum... Tem, assim, ó, tem que ser feito com um profissional totalmente capacitado, porque essa região possui nervos, o ducto da parótida e também os vasos sanguíneos. Então tem que cuidar muito a região onde for fazer a incisão. Quanto menor o corte, melhor, porque não tem perigo de pegar nenhuma dessas estruturas. E é por dentro, não aparece nada. Não, esse corte, é né? interno. É um corte de mais ou menos 1 centímetro. E através desse corte a gente consegue chegar até o local onde a bola está inserida. E o rosto muda muito? É um resultado assim, ó, bem sutil. Não muda muito. Claro, tem pessoas que aparece muito mais o resultado do que outras. Principalmente aquelas pessoas que não, na hora da mastigação, não mordem ali. Então daí não tem um excesso de gordura nessa região. Daí, como ela é mais profunda, a gente consegue remover e o músculo se grudar, a pele se grudar no músculo original, como vai ficar.
mas o resultado é bem interessante. E quanto é possível afinar esse rosto? Tem como a pessoa chegar no teu consultório e pedir, eu quero ficar extremamente magérrima aqui o meu rosto? Assim, ó. Como é que funciona? Eu faço a remoção total da bola, tá? Então, em torno de uns 30% conseguimos afinar. Na remoção dela, fica bem mais desenhada a maçã do rosto e até o contorno mandibular. Inclusive, que nem tu comentaste antes sobre a lipo da papada, fazendo a bichectomia já vai mudar essa região. E com a lipo da papada vai melhorar ainda mais o contorno mandibular, porque vai ficar bem desenhadinho o queixo. E pode ser feito em qualquer idade, Rê. Como é que funciona isso? O ideal é acima dos 18 anos, onde já ocorreu todo o crescimento. E a papada? Dá para ser feito no mesmo dia todo esse procedimento? Olha, eu querendo saber já pra mim, né, gente? Eu já tô curiosa para fazer. Eu aconselho cada procedimento separado um do outro. A papada, o que a gente usa? A gente usa uma enzima que é aplicada na região que a gente delimita. Claro, temos que isolar o ângulo da mandíbula, isolar a região da tireoide e aplicar uma enzima ali que vai fazer com que ocorra uma quebra de moléculas de gordura, fazendo a eliminação, então, dessa gordura. A gordura que é eliminada não volta mais. É como se fosse uma lipoaspiração no corpo. Onde faz a lipoaspiração, a gordura não volta. Ali na papada, a mesma coisa. Então a durabilidade é eterna nesse procedimento. Tá, mas as gorduras, as células de gorduras que são quebradas não voltam, mas pode formar outras células nessa região. Se a pessoa engordar, ganhar peso, daí então pode formar novamente. E a gente ouve também falar em fios de sustentação facial. Renata, tem o mesmo efeito que o ácido hialurônico, os fios de sustentação? Eu faço apenas o fio de sustentação de PDO. Esse fio de sustentação, ele vai dar... Existe o fio de tracionamento, que a gente coloca para dar uma erguida na pele. O efeito dele e do ácido hialurônico para esse procedimento é bem semelhante. O fio, ele faz o quê? Tem casos que a gente consegue utilizar melhor o fio do que o ácido hialurônico ou a toxina botulínica. Um exemplo, pessoas fumantes que têm o código de barras no lábio superior bem marcado. Se a gente fizer a aplicação de toxina botulínica, a toxina botulínica, como ele é um agente paralisante, vai agir ali, paralisando um pouco essa musculatura. E a gente mora numa região onde o pessoal toma muito chimarrão, na hora de sugar, pode babar um pouco, porque não tem aquela força como seria normalmente. O ácido hialurônico nessa região pode ficar um pouco, não sair totalmente as rugas e às vezes ficar um pouquinho mais grosseiro. Então eu indico nessa região os fios de PDO, que a gente consegue colocar vários fios ali. O fio vai estimular a formação de colágeno, diminuindo esses sulcos. Tem também o fio de tracionamento, que é inserido na musculatura na região, tanto para esticar essa região, quanto para esticar aqui, quanto para subir a sobrancelha. Então, esses fios a gente insere, faz um tracionamento e vai acabar dando uma esticada na pele. Esse fio, a durabilidade dele não é tanta, é como se fosse um ácido hialurônico, porque com o passar do tempo ele vai estimulando bastante colágeno e o organismo vai absorvendo ele. Nós ouvimos falar também do microagulhamento. Em que casos é indicado? Como é que funciona o microagulhamento, Rê? O microagulhamento serve para vários casos. Eu faço bastante para cicatrização de acne. Quando adolescente tem muita acne. Porém, no processo ativo dela não pode ser feito. Tem que ser quando não tem mais nenhuma acne ativa. A
A gente faz o microagulhamento e ele por si vai formar colágeno na pele, fazendo com que diminua essas marcas. Tem que estar cicatrizada, então. Tem que estar bem cicatrizada, não pode isso... ter nada ativo. Certo. Também é usado para melasma. Que seria o quê? Melasma é aquelas manchas mais escuras na pele. Tem vários tipos de mancha, a gente tem que saber diferenciar qual é melasma e qual não é. O melasma, ele não vai desaparecer, mas ele vai entrar para uma camada mais profunda. Além disso, é usado também para aquelas pessoas que estão recém começando a entrar na fase adulta e já começa a ter as ruguinhas, o início delas, é umas rugas bem finas. Então a gente pode estimular o colágeno através do microagulhamento. Existem vários fluidos que pode ser aplicado no ato do agulhamento. Existe o fluido para melasma, para cicatrização de acnes, fluido para estimular colágeno, estimular elastina, estimular até o próprio ácido hialurônico natural. Existem vários compostos que, dependendo do que precisa ser feito para cada face, é utilizado um fluido. E esses procedimentos, indiferente se for toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico, fios de sustentação, microagulhamentos, não é só mulheres que procuram. No caso de toxina botulínica, tem 50% é homens, 50% mulheres. Então, quebrou aquele tabu que a parte estética, a parte de harmonização facial é só mulheres. Não, agora é indiferente. Homens, mulheres, os homens estão procurando, né, os tratamentos agora também. Sabe que um dia do mês eu faço no consultório o dia da estética facial. Que a gente faz só isso do início ao fim do dia. Então, nesse mês, vai ser semana que vem, e eu tenho metade dos pacientes é homens. Não acredito, Renata. Você está 50%, os homens estão ali, estão competindo. Claro, com a gente. Mas os homens são os que eu tenho agendado para toxina botulínica. Para preenchimento, não. Mas já fiz vários preenchimentos em homens também. Que maravilha. Estão vendo, né, que realmente faz parte isso do mundo, tanto da mulher quanto do mundo dos homens. Esse cuidado, essa autoestima que faz bem para todo mundo, né? Eu queria agradecer muito a doutora Renata. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, que ela tenha esclarecido para vocês esses assuntos. Eu quero dizer só que eu sou fã de carteirinha dessa mulher. Obrigada. Eu adoro ela. Quando eu vim morar em Farroupilha há mais de 10 anos, foi uma das minhas primeiras amigas, uma das minhas primeiras clientes, e até hoje segue, né, Rê? Verdade. Então, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. E sucesso sempre, né? Eu que agradeço, gostei muito de estar aqui, podendo contribuir um pouco com os meus conhecimentos, e faço convite a todos, quem quiser ir conhecer o meu consultório, é o consultório odontológico Prestes Martins, localizado na Galeria Benvenuti, na Rua Pinheiro Machado, 350, sala 3. Gente, vocês vão amar, tem que ir lá conhecer. E eu queria agradecer também a Bettina Atelier e o Espaço Única de Beleza. Obrigada a todos. Tchau, até o próximo programa. Tchau.